a maioria veio da Rádio USP. Tá. E da Rádio USP tinha vindo da escola, né? Porque, putz, Já era tinha mesmo. na escola os personagens? Algumas coisas já Legal. tinham na escola, ou já tinha o embrião daquilo que viria a Entendi. ser. Por exemplo, o Peterson Foca, Peterson Foca, que era o surfista que eu fiz. O Peterson Foca começou como Carlinhos Mala. O nome dele era Carlinhos Mala. E ele era um meio playboy, assim, que fazia vários esportes e tal. E ele era um outro tipo, com uma outra voz. Daí eu comecei a mudar a voz, tudo isso lá na Rádio USP. Tá. Aí o Marco esqueceu o nome, porque ficou um tempo sem escrever. Daí falou, puta, como é que chamava aquele personagem? Cara, não lembro o nome. Aí ele botou Tito Cabecinha. Aí o Tito Cabecinha já era mais voltado para surf. Aí de Tito Cabecinha, acabou depois mudando de nome de novo para Peterson Foca, porque tinha um surfista que era o Peterson Rosa. Peterson Rosa. E na época, então era uma alusão ao nome dele, mas era o Peterson Foca, porque, sei lá, porque coisa do Marco. E muita gente fala, mas é imitando o Peterson Rosa. Eu falo, cara, não, porque eu não conheço o Peterson Rosa, eu nunca vi o Peterson Rosa, nunca vi o Peterson Rosa falar nem nada, é só talvez o nome, assim. Mas então, assim, muita coisa vinha já, né? Porque, putz, a gente estudou junto a vida inteira, a gente se conhece desde os 7 anos de idade, então loucura são isso, muitas piadas que vêm da infância, né? Aquele jeito de falar, tipo... a gente tinha uns personagens que era o Júnior. Júnior, Arthur, tira o dedo do nariz. Isso, que era a Cleide e a Neide, que era tipo, meio inspiração numa tia do Marco, que falava com T e D, sabe? Bem paulistano. Bem paulistano. Da Moca, assim, que falava Ti. Ai, vem com a titia. Vem aqui, lindinho, né? Esse sotaque engraçado. E a gente... E era tudo assim. O Júnior não tinha a ver, então, com o dono da... Não tinha a ver, não. Mas E o Marco era o grande redator, né, da época dos Sobrinhos da Taíde. Ele era o cara que escrevia todos os textos ali. Eu comecei a colaborar, assim, timidamente... Depois que a gente foi para 89, mas até então na Rádio USP era o Marco que escrevia. E eu era o cara que fazia as vozes. Isso que eu ia falar, identifico muito você com as vozes, né, cara? Eu fazia a maioria das vozes dos personagens principais, vamos assim dizer. Eu fazia. O Paulo fazia aquelas vozes mais grossas, aquelas vozes mais padrão, e o Marco fazia as vozes, vamos dizer, do segundo personagem, coisas assim. Eu acabava fazendo os mais caricatos, né? E porque eu tinha essa facilidade. Desde moleque de fazer vozes diferentes assim? Cara, foi aparecendo? Eu sei lá, cara. Eu acho que eu sempre tive um pouco disso, mas foi meio que acontecendo, né? Quando a gente começou naquela história lá de ir pra casa do Marco, começar a gravar, ali eu comecei a fazer umas vozes e eu comecei a perceber que eu tinha um jeito... Tinha um dom, né? De mudar de voz, né? De fazer... E era isso, cara. Aí as coisas surgiram todas nessa época e foi assim, os Sobrinhos da Taíde até o final, né? Acabou em 99, os Sobrinhos. Sim. Então, você pensar, cara, foi de 95 a 99, na 89, né? É tempo, né? E não é, né, cara? 4 anos não é muito, se você pensar, né? 4 anos, cara, passa assim, mas foi muito marcante, né? E como que começou a mudar o termômetro lá, né? Você falou que o pessoal reclamava e tal, e qual passou a ser o personagem que a galera mais gostava, assim? Tinha um preferido? O Foca, o Peterson Foca. O Foca era o melhor, né? Porque a 89 tinha muita... ela começou... Essa coisa do rock, quando ela começou a se tornar mais pop rock, ela tocava muito surf music, né? E ela tinha essa identificação com o pessoal do surf, do skate, né, de esportes radicais. Era a rádio jovem da época, né? Sim, total. A Jovem Pan também era, mas a Jovem Pan era sempre mais na balada do dance, dos melhores. DJs, as 7 melhores, né? E a 89 pegou esse nicho rock, pop rock e tal. Então ela se identificava mais. E quando eu fiz o personagem, o Peterson Foca, que era o surfista...
puta, caiu que nem uma luva, né? Então, a galera que ia pra praia escutando Sobrinhos da Taíde, escutando 89. Na sexta-feira à noite tinha o programa do Paulo Lima, do Paulo Lima, que era o Trip 89. Tá. E ele dava a previsão, ele fazia a previsão das ondas e tal, e fazia entrevista sempre com alguém ligado ou com esporte ou com rock. Era um momento muito legal, né? Era assim, era antes de existir internet, então era o que tinha de mais legal ali, mais moderno que tinha na época, né? Era isso e a MTV. Que depois você vai contar esse capítulo que vocês foram pra lá, mas algumas curiosidades aqui dos personagens, né? E o lance do Homem-Aranha lá, que sempre falava não. Por que ele sempre falava não? Cara, isso aí era muito, sei lá, de onde que aleatório. Surgiu. Isso era umas coisas meio aleatórias. Porque seria muito engraçado, né? Você pedir ajuda para um super-herói e o super-herói preguiçoso fala tipo, não. Porra, me ajuda, tá? Não sei o que. Não. Como não, cara? Mas o planeta vai acabar, todo mundo vai morrer. É só você levantar do sofá e apertar um botão e você vai salvar a humanidade ali. Não. Sensacional, cara. E era só isso, era uma piada isso, única. E a gente ria, né? E todo mundo sabia que ele ia falar não. E esperando, né? Você ficava esperando ele falar não, era muito engraçado.